Olá, irmãos, tudo bem? Como vão vocês? A paz. Aqui é a Yara e hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma devocional. E nos últimos dias que eu compartilhei com vocês, eu contei para vocês que aqui na minha devocional desses dias eu tenho estudado o Catecismo de Heidelberg. Então eu tenho lido as perguntas, meditado sobre as respostas que ajudam a gente a lembrar dos fundamentos da nossa fé e sobre os textos bíblicos também que comprovam essas respostas, que fundamentam essas respostas. Então, só para lembrar, a primeira pergunta que eu li e respondi aqui com vocês foi: qual é o seu único consolo tanto na vida como na morte? E a segunda pergunta foi: quantas coisas você deve saber para que, gozando dessa consolação, você possa viver e morrer de forma santa? E aí, a pergunta de hoje que eu trago para vocês e que eu trago para mim também é: como você conhece a sua miséria? Pesado, né? Pesado e necessário, né? Como nós conhecemos o nosso pecado e a nossa miséria? E aí a resposta do catecismo para essa pergunta é: pela lei de Deus. E isso se baseia na palavra. Então a gente vai ler lá Romanos 3:20, diz assim: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Então é muito comum, irmãos, e aí a gente vê isso ao decorrer da Bíblia, né? Principalmente na figura dos fariseus, que Jesus confronta o tempo todo, mas também nós fazemos isso o tempo todo, sermos reconhecidos por Deus por causa dos nossos méritos. Então eu sou santo porque eu faço isso, então Deus vai me abençoar, né? Não, eu posso orar com tranquilidade porque eu jejuo, eu oro todos os dias, eu ajudo o próximo. E muitas vezes o perigo está justamente aí, né? Porque aí a gente começa a compreender a lei como nossa justificadora, quando o nosso justificador, aquele que nos justifica, é Cristo, por causa do sacrifício de Jesus na cruz e da sua ressurreição, que nós também morremos e ressuscitamos com ele. Então, reconhecer o nosso pecado é o primeiro passo para a gente reconhecer que precisamos de um Salvador. Senão eu vou fazer de mim mesma o meu próprio Deus, ou eu vou fazer das minhas ações o meu próprio Deus. E aí eu vou começar a achar que porque eu faço isso ou aquilo, eu sou digno de alguma coisa e Deus tem uma dívida comigo. Gente, não teria absurdo maior do que isso. Mas apesar de a gente não falar assim, a gente pensa assim muitas vezes e a gente se comporta como se fosse isso. E aí um segundo texto que eu compartilho com vocês é: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Então, na verdade, a lei, ela não nos justifica, ela esclarece para nós o nosso pecado, né? Então, se a gente achava, né, que a gente estava aí fazendo tudo certinho, porque a gente faz uma boa ação aqui, a gente faz um jejum, uma oração, vai nos cultos, né? Não, irmãos, na verdade, a gente faz o que a gente faz, qualquer coisa do que a gente faz, pela graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. É o próprio Deus que nos tira do nosso egoísmo, do nosso hedonismo também, do nosso pecado, da nossa inveja, da nossa miséria. Irmãos, se eu posso convidar vocês hoje, eu convidaria vocês ao arrependimento. Se a gente em algum dia acorda ou dorme pensando que a gente não tem pecado para confessar, tem algo de muito errado no nosso coração. E eu digo isso a começar de mim, que nós nos arrependamos do nosso pecado,
porque o nosso pecado foi do tamanho de algo que precisou que o Filho de Deus morresse na cruz por nós. O sofrimento de Jesus, como a gente já falou antes, não só físico, mas a separação do Pai. Esse é o tamanho do nosso pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nele nós temos esperança. Que o Senhor, o nosso amado Espírito Santo, continue nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que todos os dias nós nos acheguemos ao Senhor com o coração verdadeiramente contrito e quebrantado, para que Ele realmente possa trabalhar em nós, não por causa dos nossos méritos, porque a gente não teria méritos para apresentar ao Senhor, mas por causa da sua misericordiosa graça, a sua ação salvadora na nossa vida. É o que eu oro aqui e peço também por vocês, em nome de Jesus. Até mais, meus irmãos. Deus abençoe.